Fala galera, aqui é o Dado. Então esse é o último vídeo, né? Vamos concluir essa série mostrando o Blender para curiosos com escultura como eu estava há um tempo atrás. Ó, então como eu sugeri, né? Essa é a hora de começar a colocar alguns detalhes usando as ferramentas que aprendemos até agora. Então eu não mexi, né? Depois eu terminei o último vídeo ali, eu só tomei uma água ali, fui no banheiro e fiz uma parza. Mas eu não mexi em nada, então eu gostaria ainda de gastar mais uns minutinhos colocando os detalhes, porque, pô, eu quero que o meu monstro fique feio de verdade, como o seu. Não que eu quero dizer que você fez uma coisa feia, né? Mas a ideia é que a gente ia se propôs ali a fazer um bicho feio, né? Não tô zoando, né? Mas eu acho que o meu, né? A mão ainda não tá tão legal. Vamos para a mão aqui. Alt Q, selecionar as mãos, inflate um pouco no dedo que perdeu um pouco de grossura, né? Esse dedo ele tem que ser maior, né? O dedo indicador acho que tem que ser um pouquinho maior, tem que ser um pouco mais grosso por inteiro. Né? O inflate ele é legal para esse tipo de coisa. É só ajustar um pouco a forma dele, colocar os nozinhos do dedo ali com V, fazer tipo um ossinho aqui no meio para ficar mais reto. Né? Os dedos, olha, confesso que o jeito que me parece até o momento mais inteligente de fazer, né, para que todos os dedos fiquem mais ou menos parecidos, bem, é treinar bastante para poder esculpir todos parecidos, ou você fazer um e duplicar, né? E aí depois você dá um remesh. Se fosse um modelo de produção, provavelmente eu faria assim, não faria desse jeito que eu estou fazendo agora. Mas uma coisa que funciona também muito útil, se você precisar, lembra que você pode usar o Box Hide, né? Você pode vir aqui, Box Hide ou laço, né? Pegar o laço Hide e esconder o braço, tal, as coisas que ficam, opa, as coisas que ficam na frente da mão e às vezes literalmente esconder a mão aqui, mas a mão tá com mirror? Não, né? Então vamos lá. Nesse caso não vai dar, né? Porque nesse caso como a mão não tá com mirror, eu vou sempre ver essa outra mão, mas já ajuda. Né? O importante é que mesmo que a cabeça do personagem tá na frente ali, mesmo que a cabeça tá na frente, ué, não sei o que aconteceu, mas ele apareceu tudo. Mesmo que a cabeça tá na frente, você não vai atingir a cabeça, porque a cabeça tá numa outra mar. Eu usei a máscara sem querer, na verdade eu quero o laço hide. G. Que eu. Aqui. Agora sim, tá vendo como, né, se esconder fica mais fácil para você entrar debaixo da mão e tal. Essa é uma coisa um pouco diferente, assim, né, que eu tô descobrindo. Eu tô falando de um ponto de partida de quem, por mais que já modela um bom tempo em 3D, mas escultura, né, ainda é uma novidade para mim. Mas essa é uma coisa que eu vejo que é um pouco diferente, né, pelo menos por agora para mim, que eu não estou tão acostumado, mas que quando você modela, né, você tem uma preocupação inicial maior com a forma das coisas, né? É muito difícil quando você está modelando, você tipo, vou fazer uma base e chegar num e seguir muito tempo fazendo só a base, né? Tipo meio torto assim, é só um sketch da ideia, depois eu refino, né? Quando a gente modela, geralmente você puxa um cubo ali, coloca mais ou menos na forma e muito rápido você tem que já deixar os dedos, por exemplo, cilíndricos, né? Você não chegaria nesse ponto aqui, creio, se estivesse modelando. Mas com a escultura não, né? Com a escultura você
tem essa liberdade, parece, né? De tipo, só deixar para corrigir o dedo, né? O cilíndrico dos dedos, quase que no final, né? E então requer um pouco disso que eu tô fazendo agora, sabe? Você, tipo, entrar debaixo da malha, puxar os vértices olhando pela esquerda, pela direita, sabe? Então é uma coisa mais, uma novidade para mim, eu diria assim. É um processo mais artístico, né? Mas é um tipo de refinamento que eu diria que é mais parecido, lógico, né? Faz todo sentido agora que eu falo para mim mesmo, né? Mas é mais parecido com desenho do que tudo, né? Porque no desenho, sim, no desenho você consegue deixar para finalizar certas coisas no finalzinho do desenho, em áreas específicas, né? Na modelagem não, na modelagem a sensação que eu tinha, especialmente low poly, é que tudo tem que estar bom ao mesmo tempo. Caso contrário, você tem problemas. Aqui não. Aqui as coisas vão saindo de forma não linear, né? O modelo vai ficando bom de forma não linear. Bem, chega de blá blá blá. Eu tô tentando, né, ajustar esse bendito dedão ainda, porque a parte de baixo é essa, a parte de cima é essa. E o que está me atrapalhando a, né, saber o que é a parte de baixo e a parte de cima é que eu não tenho uma unha, talvez, né? E o modelo ali tem unha, tem unha. A unha não salta tanto, mas tem. Como que eu vou fazer a unha? Como você faria a unha? Né? Provavelmente vai fazer com a máscara também. Como é um detalhe muito pequeno, não preciso de tanta resolução aqui. Então eu vou seguir com essa resolução aqui mesmo. Vou pintar. Já consegue imaginar qual ferramenta você usaria para unha? Qual brush? Eu já tenho o brush na mente aqui. Começa com S e acaba com Snake Hook. Fiz a máscara, né? Ctrl I para inverter. Eu não vou usar o Snake Hook, não. Vou usar aquele outro que eu descobri, né? Enquanto eu estava tentando explicar, é o Pull, que é mais suave, ó. É muito melhor para fazer coisa pequena. Só porque eu falei, mas para fazer coisa é que usa a câmera. Lembra que se você fazer assim com a câmera assim, ó, ele vai puxar em relação à câmera, aí vai ficar tipo muito chapado, né? Se você quiser um detalhe, você vai ter que mudar a câmera. Mas o diferente então do Snake Hook, o Pull, ele é melhor para coisas pequenas, né? Para volumes pequenos, tipo exatamente esse que eu quero. Agora eu posso pegar um grab e deixar um pouco mais pontuda a unha aqui. Perfeito, cara. Ah, nossa, muito louco. Vou inverter a máscara. É, Vou pegar. Acho que poderia ter um pouco de mais de malha. Vou colocar um pouquinho mais. Dar um remesh, né? Porque eu quero colocar tipo uma. Usando o draw. Usando o brush draw. Antes de usar o draw, eu vou dar uma. Como eu fiz a máscara antes do remesh, eu vou ter problema. Então eu vou dar mask, smooth mask, né? Porque como eu fiz a máscara antes do remesh, então a máscara tava meio tronha, troncha, esquisita. Então agora eu dei um smooth ali e ficou mais legal. Vamos colocar as veias aqui, sei lá, né? Os dedos, a anatomia do dedo, eu confesso que ainda não. Eu não sei. Eu confesso que ainda eu não sei como fazer a anatomia dos dedos para parecer correto. Eu sempre erro o número de. Na verdade, são dois, né? Um, dois, teria mais um aqui. Na verdade, teria mais um voluminho aqui. Aí sim. Então é um na ponta. É um na ponta do dedo. Mais um aqui. E esse aqui é o. Como chama isso aqui? Knuckles, né? Eu sei o nome disso aqui em inglês, mas não sei em português, cara. Os nós dos dedos, né? Os nós dos dedos. E no dedão também, né? No dedão ainda dá pra ver o nó do dedo, mas geralmente ele é mais alto e em alguns casos até dá pra ver uma separação de leve. E um tendão
às vezes bem grande que sai, né? Não muito reto assim, mas ele sai um pouco aqui. E uma coisa interessante aqui nos dedos é essa caneta. Mas olha, eu acho que eu tô pirando um pouquinho, né, no detalhe assim, não precisa ser tão realista assim o negócio, né? Já virou a mão do Nosferatu HD, né? 8K. Não precisa, né, meu? Mas tá aí, né? Mas tá melhor que antes. É, agora eu não resisto, né, de colocar também uma, já que eu tô no modo Zé Escultura. Mas eu confesso uma coisa pra vocês. O que tá facilitando, né, fazer detalhes assim e ficar plausivamente aceitável é que a base já tá feita, né? O meu grande desconhecimento do modo de escultura é que às vezes eu queria fazer isso aqui tipo no começo e aí dá problema, né? Porque fica muito difícil. Porque especialmente o lance do smooth, né? Suavizar a malha. Tanto que com o braço, né, escondido, ou parte do braço escondido, fica muito fácil para entrar dentro dele e consertar os volumes, a anatomia. Então, eu recomendo treinar esse lance aí de esconder partes. Né? Tipo esse dente que está na minha frente aqui, eu poderia esconder eles, né, para fazer um bíceps aqui. É, bem, desse lado aqui tem mais coisas, né, acontecendo no bíceps de verdade, na anatomia de verdade no braço, tem mais coisa acontecendo desse lado do braço. Mas contanto que a gente passe a ideia de que esse osso vem para cá, que tem um cotovelo aqui, né? Mais ou menos aqui, e que aqui a gente teria talvez um músculo que passa assim meio que por trás do cotovelo, que se chama tríceps. A gente tá de boa. Eu não lembro se ele tem um deltoide. Ele tem um deltoide, só que tá no corpo, né? É. Quando eu faço esses traços, eu estou usando aquela ferramenta chamada Creasy, que é o atalho Shift C. Aliás, se eu não disse isso, digo agora, né? É, eu ainda não tenho todos os atalhos memorizados, mas alguns eu já tenho, especialmente esses que eu uso mais. Shift C, V, G, I, né? Então memorize os atalhos para não precisar perder, né? Porque, tipo, tem esse lance, né? Quando você está fazendo qualquer coisa meio artística, o negócio desenvolve quando você tá com esse flow, assim, de, ah, beleza, agora eu tô entendendo, eu tenho um controle, né? Então, se você quebra o flow procurando os atalhos, fica ruim. Tem que ser meio, como se fosse tipo second nature, né? Como é que fala isso em português? É, tipo, nasceu sabendo. É, eu tô esculpindo com a ferramenta errada, eu tava fazendo com draw, por isso que não tava subindo a malha. Mas beleza, eu acho que aqui eu também estou exagerando um pouquinho. Primeiro, porque é um monstro, e segundo, porque eu não sei ao certo o shape desse músculo. Em 2D a gente engana um pouco mais, em 3D já é mais difícil. Mas mais ou menos é assim. Fazer uns vinquinhos aqui. E o mais louco é imaginar que, por mais tosco ali que é o brinquedo, né? Ele é bacana pensando assim, né, em formas. Imaginar que alguém esculpiu aquilo de verdade. Né? Tipo, na massa, sei lá. Alguém teve que fazer aquele bicho ali de verdade. Então, em algum momento, aquele bicho existiu, assim, né? Fora do brinquedo. O braço ficou torto, tal. Né? Quando você, né? É muito comum dar uma exagerada, assim, né? Mas, tipo, você detalhar demais. Olha a mão como tá super detalhada em relação ao rosto, né?
Então você pode, se você quiser voltar um pouco para trás sem perder detalhe, você pode pegar o fio, eu vou salvar só de né, coisa, mas você pode pegar o fio deepen e tirar um pouco, suavizar um pouco esses cortes, essas entradas e tal. Se você precisar dar uma voltada ali para não ficar tão distinto, né? Uma parte muito detalhada, a outra não. Mas assim tá legal, dá para seguir. 15 minutos de vídeo, vamos lá. Mais detalhezinhos aqui. Vou puxar aqui na Alt Q para ir para né, cabeça. Agora eu tô lendo a referência, eu vejo que o original ali tem um. Na verdade, é a bochecha minha aqui que não tá muito correta, né? A anatomia da bochecha, assim, teria que ter uma coisa mais assim, ó. Quer ver? Vamos fazer com a ferramenta, vamos fazer com o Crease, saca? Precisa ter a bochecha em si. Agora eu uso o Inflate para ficar mais gordinho, o Draw para ficar mais fácil de desenhar. Não, isso aqui que eu queria, esse volume da bochecha aqui, sabe? Posso usar o Clay Strips aqui só para trazer esse volume. É, né? Não, o meu não tem, né? Não, acabou que eu esqueci de fazer uma. Vamos tentar, né? Fazer tipo uma. Porque a grande sacada desse bicho é que ele tem o lance dos olhos, né? O olho você podia tanto mexer ele. O lance todo é a boca, né? Você abre e fecha a boca. Mas você podia pegar o olho e empurrar. Eu não sei se era feito para isso, mas eu lembro que eu fazia no meu. Você pegava o olho e jogava para fora. Só que para ficar legal isso, eu teria que colocar uma sombra, como é que fala? Meu Deus, esqueci o nome desse negócio aqui. Mas encher aqui, ó, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio deepen, né? Porque aqui tá um buraco. Se eu tentar fazer uma pestana, não é pestana o nome, mas a carninha que fica em cima do olho, se eu tentar fazer ela com aquele buraco, eu vou ter problema. Então eu vou preencher um pouco aqui, quase perto ali do supercílio. O fio deepen se mostra muito importante para essas situações, né? Você consegue literalmente preencher, como se pegasse líquido, né? Literalmente jogasse um líquido num buraco que tem várias ondulações, mas o líquido vai estar sempre no mesmo nível, né? Então aqui, beleza? Aí eu volto com os olhos, né? Aí eu posso fazer o seguinte, agora que tem os olhos, eu posso pegar essa malha, jogar só um pouquinho o osso, né, para cima. E agora sim, com a ferramenta de Draw, eu venho e subo uma carninha mais redonda aqui. Tá vendo que é importante estar no mesmo nível? Desculpa. Porque se tivesse aquele buraco, né? Não ia ficar toda hora. Uma parte ia subir mais que a outra. Não ia ficar legal. Então agora eu consigo até fazer a parte de baixo aqui se eu quiser. Que eu acho que aí passa mais a ideia de que o olho, né, se você empurrar ele, pode sair das órbitas, assim, né? Só que aí eu perdi um pouco essa parte aqui. Né? Aqui eu poderia colocar uma máscara para não puxar. Eu poderia e vou fazer. Vou colocar a máscara. Quando eu falo assim, eu poderia fazer e não faço imediatamente, confesso que ainda não estou tão rápido e confiante com as ferramentas. Eu não sei os atalhos e tal. Então, tipo, bate aquela dúvida. Pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Mas o ideal é fazer. O ideal é testar, né? Então eu tenho que descobrir. Eu ainda não deu tempo, mas eu vou descobrir ali como é que é o atalho da máscara para eu não pestenajar. Esqueci, tem uma palavra tipo assim, quando você não quer titubear.
Mas o que eu quero fazer, né? Essa parte geralmente ela é mais alta. E o legal quando você coloca a máscara, você consegue fazer esse efeito de uma coisa para cima da outra, né? O que é muito difícil fazer sem máscara, porque quando você usa uma ferramenta, ela vai agir em duas partes ao mesmo tempo. Eu sei que a tirar a máscara é Alt M. Isso aí eu aprendi. Então, beleza. Aqui eu vou usar o Fill Deepen para tirar esse detalhe aqui, porque aqui eu quero que seja reto. Smooth, beleza. Ó, tá começando a ficar, né, feio, espero. A meta era essa, ficar feio. Mas, confesso que tá um feio legal. Tá tipo a gente, né? Feio, mas legal. A vantagem dos artistas ali meio nerd é essa. A gente é feio. Em maioria dos casos, né? Tem uns artistas bonitão e tal. Mas geralmente a gente é uma galera mais tranquila, assim, quando se trata de visual. Mas, né, uma coisa comum em todo mundo que é nerd e artista ao mesmo tempo é que geralmente é gente boa. Né? Agora eu tô usando o Paint, né, em áreas supostamente orgânicas, né, para dar só uma estilizada. Só para deixar uns vincos assim, né? Isso acaba dando uma estilizada. 21 minutos, né? Quando bater 30 minutos, a gente tenta pular para mais uma outra coisa nova. Então, eu espero que com esses vídeos, né, deu para, pô, desmistificar coisas que, confesso para vocês, há 3 semanas para mim era tipo, pô, mano, deve ser muito difícil fazer isso, né? Como eu falei ali. Eu só precisei focar um pouquinho, né? E claro, né, meu, ver vídeo, ver gente fazendo tal, para ter uma ideia, né, de onde seguir. Mas assim, só precisei pegar um pouquinho ali, com algumas dicas ali ou outra, pô, consigo fazer algo que antes não tô bom ainda. Mas, meu, chegar nisso aqui para mim antes era tipo, como eu falei, eu conseguia. Mas era, beleza, agora eu vou fazer um modelo no Blender. Aí, tipo, sabe, vamos reaprender o Blender, quais as ferramentas eu uso, etc e tal. Então era tipo era um projeto, né? Agora eu estou me sentindo mais confortável de fazer essas paradas como se fosse um sketch, assim, sabe? Pô, consigo fazer um sketch hoje, 3D, de uma forma mais casual. Não é mais vou fazer 3D agora, né? E essa casualidade que eu estou sugerindo que você, né, não que você busque, talvez, porque pode ser uma ferramenta muito, muito útil no processo de desenho, mesmo para quem é ilustrador como eu. Saber fazer 3D pode abrir umas portas, não necessariamente de trampo. Não esquece esse negócio de trabalho. Trabalho vem de outras coisas também, né? Mas o fato de ter só esse conhecimento, né? Literalmente isso aqui é, meu, não estamos também fazendo nada demais. Né? Os caras antes que desenhavam, né? No próprio livro do James Gurney, ele mostra vários, né, exemplos que ele usava ali, que ele construía com massa ali os modelos dos dinossauros que ele desenhava. Então, assim, a gente só está usando a versão digital de uma prática de artistas 2D muito comum. Né? A parte de baixo do rabo, né? Vamos deixar. Né, só vamos colocar um. Eu fiz o buraco, né? Logo no começo ali do negócio, eu fiz o buraco da. Eu fiz o buraco ali de colocar a mão, literalmente. E não sei se eu deveria ter feito, né? Porque aí poderia ter desenhado algum detalhezinho na barriga e tal. Mas ó, vamos, né? Tirando aqui na orelha, vamos deixar a orelha um pouco mais com planos mais detalhados. Talvez colocar um buraco maior aqui com V, enfiar mais para dentro, jogar o pinch, né? Melhorar. Nunca, né? Nunca não, né? Mas assim, evita tipo usar muito o pinch para ficar muito hard edge e tudo, né? Tem estilos específicos, mas eu acho que em geral a gente tem que tomar só cuidado para
Se uma coisa é orgânica, ela tem que ter um pouco também de coisas só redondas. Ó, vamos supor, né, que a gente terminou por aqui, essa etapa, tá? File, Save Incremental. Só uma coisinha, eu vou na geometria dos olhos, vou selecionar ela em Edit Mode, apertar A para pegar tudo, Ctrl F, Shade Smooth, que vai deixar os olhos sem aquele facetado, e poderia fazer o mesmo para os dentes. Seleciona os dentes, Edit Mode, A para selecionar tudo, Ctrl F, Shade Smooth, tá? Agora sim, se você quiser, né, aí vai uma coisa se você quiser. A gente poderia colocar tipo que seria os quarto nível de detalhes, né? Seria o terceiro, né? Mas o quarto nível, tipo textura, porque eu tô vendo uma referência ali, né? Na minha folha de referências. Esse modelo ele é muito cheio de bolinhas, né? Ele é bem texturizado, ele não é liso assim, né? Então, se você quiser, a gente poderia aproveitar o momento para brincar com algum tipo de textura e ver até como configurar um brush, né? Que a gente viu pouco. Então, o braço e o braço e a coisa estão juntas. Eu vou juntar, porque como a gente vai lidar com duas partes, eu vou juntar Ctrl J, né? O que aconteceu com o olho? Eu não sei por que o olho ficou com. Perdeu a simetria. Bem, não sei por que o olho perdeu a simetria, porque ele não tá. Ah, tá. É porque o olho usa a cabeça como ponto de simetria. Então, é por isso, né? E o dente também. Então, vamos voltar de novo. Aí, exatamente. Quando eu juntei, ele perdeu o lance da simetria ali. Então, os dentes eu vou deixar separado, o olho separado, mas eu juntei os braços e a cabeça, corpo, para facilitar aplicar a textura. Se eu quiser, eu posso dar um remesh para poder tirar esse efeito de hard edge, mas confesso que eu acho até bem legal. Essa aqui foi uma dica que eu peguei do canal ali Speed Shards, acho que eu já falei isso, mas eu repito, né? Depois dá uma olhada nos vídeos desse cara que é muito bom. Mas eu peguei essa dica que ele faz a cabeça, pescoço e essa parte aqui, né, peitoral e deltoide e os braços separados, porque esse hard edge geralmente é assim mesmo. E o fato de ter duas malhas, né, enquanto você está trabalhando, fica muito mais fácil. Última coisa, só porque eu falei que ia acabar, mas essa parte ainda, eu confesso que não tá legal. Eu vou juntar. Eu sou um pouco furry, eu acho, não? Tem que estar parecendo mais um focinho do que um nariz. Vou fazer assim, né? Assim ficaria feio. Cara, sem querer, acho que eu achei uma coisa legal. Não deixar o narigão dele, tipo, muito grande, assim. Beleza, ó. Ficou feio, mas eu acho que vai mais na proposta. Porque ficou feio. A ideia era essa. Eu só posso pegar aqui o Shift C. Shift C. Isso. Só puxar aqui um plano assim. Beleza? Acho que assim. Acho que ficou feio. Narizão meio porcão assim. Gostei. Então, como eu falei, né? Então, o modelo original ali, ou a referência, né, o boneco, ele é cheio de bolinha. E esculpir essas bolinhas, bem, você poderia. Eu não sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso. Que você teria que fazer? Pelo menos um método que eu sei até agora. Você teria que usar um comando chamado multi-resolution, que é um subdivision surface que você pode usar ele no modo de escultura. Mas não faça isso agora, porque esse comando ele vai tentar duplicar esse tanto de polígono, né? Essa malha está muito densa. Aliás, lembra que eu falei, né? O braço está muito mais denso que a coisa a gente vê por aqui. Eu poderia aplicar um remesh para tentar salvar um pouco, mas não vou fazer. Então, não aplique o multi-res nesse nível de malha. Se você sabe que vai ter esses detalhezinhos e que quer desligar eles, eu acho que o correto seria já pensar o modelo para isso e usar o multi-res ao invés do remesh, tá? É o que eu sei até agora. Ou né, fazer tipo usar um quad remesher, que é uma ferramenta que faz uma retopologia entre aspas automática, ou usar retopologia e tirar uma projeção, né, assuntos que
espero que um dia a gente consiga ver no canal, né? Mas por enquanto eu não domino nada para poder falar, tá? Então não usa o multi-res, é melhor começar um modelo de teste, gera um arquivo novo, né? Guarda um arquivo novo e tal, e aí você, se você quiser criar detalhezinhos, opa, Sculpt Mode, quase que travou, né? Você pode criar com um blob, por exemplo, essa ferramenta primeira aqui, blob, né? Que você pode fazer, né, as bolinhas e tal. Você pode fazer isso, saca? Aliás, vamos fazer isso. Vamos fazer algumas maiores, né? Vamos fazer algumas maiores manualmente, porque a gente teria mais controle. E pode desligar a simetria se você quiser. Colocar uma bem no meio aqui. Então assim, então você pode fazer manualmente, cortar, tentar fazer textura, né, com tipo crease, etc, 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 etc. Mas, né, vamos dar uma invocada no processo. Por invocado eu digo tentar usar um alfa, né? Não sei se foi uma boa ideia ter feito essas bolinhas desse tamanho, mas ficou feio, né? Mas a ideia é essa. Tá ótimo, né? Porque tá feio. Vamos fazer o seguinte, né? Eu vou pegar, apertar a tecla N, né, para abrir esse menu de brushes aqui diferente. A gente pode usar um brush padrão para começar, o Draw, né? Pegar a ferramenta Draw aqui, clicar nessa setinha e dar um Duplicate, porque eu quero gerar um novo brush, porque a gente vai trocar as configurações e eu não quero perder as configurações desse brush que já está funcionando. Então vamos chamar de Texture, né? Ou alguma coisa do tipo. E vamos dar um save. Então a gente está num brush novo, né? Ele até pulou para cá aqui, texture. Esse aqui vai ser o nosso. Só para ficar um pouco edit metadata, não. Eu deveria ter colocado um nome mais, porque texture é um nome um pouco genérico. Talvez um dia eu esqueça que esse brush foi eu que fiz. Enfim, o que eu quero fazer é colocar uma textura alfa nesse brush para eu meio que aplicar de forma quase que automática. Então eu posso abrir aqui em Texture, né? Eu estou com o brush que eu criei Texture. Abro a categoria Texture, venho aqui nesse quadradinho e clico New, né? Eu precisei ver um vídeo no YouTube para descobrir onde que tá, né? Porque eu cliquei New, mas e aí, né? Para você colocar a textura é nesse menu aqui, ó. Texture, só que desse menu aqui, na, né, parte direita do Blender. Aí você abre, aí sim vai abrir, né, a bendita janela que eu fiquei procurando que nem louco. Eu já tenho uma textura aqui na pasta Temp, né? Eu tenho duas, na verdade. Eu vou carregar as duas. E essas texturas, elas são preto e branco. Quanto mais branco, mais vai subir, né? E quanto mais preto, mais não vai subir. Então eu carreguei duas texturas porque eu vou alternar, né? Eu poderia fazer dois brushes, mas eu vou fazer o mesmo brush com as duas texturas, e eu vou alternando. Então, se você fazer isso só, né? E você aumentar o tamanho do seu brush e clicar, né? Você já vê que ele já vai funcionar. Né? Ele já vai funcionar. Eu não sei muito desse modo, né? Então eu vou me limitar a mostrar o que eu sei. Mas algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, se o alfa, se o efeito está muito forte, você pode ir lá no Photoshop e deixar, né, a parte branca menos branca. Usar o levels para corrigir melhor o brilho e contraste da textura. Seria uma forma. O strength do brush também funciona. Se você deixar um strength mais fraco, né, ele vai fazer um pouco mais de leve a texturização. Né? Então eu poderia até, né, tipo, salpicar, né? Evita fazer clicar, segurar e arrastar, né? Dá, mas é melhor você salpicar um pouco. Né? Aqui eu vou exagerar porque o boneco ali ele é todo zoado, né? Então aqui eu vou aproveitar e já que é para ter detalhe, vamos jogar detalhe em tudo. Porque é um detalhe bem fino ali, é como se fosse um noise só, né?
é só para mudar a luz, assim, né? A luz fica um pouco menos. O reflexo da luz fica um pouco mais craquelado, fica mais orgânico o negócio. Então, se você quiser controlar, né, esses detalhes, né, você usa o valor de strength, ou você vai lá na textura, né? Ou você, né, eu vou trocar aqui, né, o meu alpha, vou colocar esse outro aleatório que eu agei ali só para fazer no tutorial, né? Esse aqui eu vou voltar com o strength alto só para você ver, né? Talvez devesse ter usado ele antes, né? Enfim, ou eu fazer isso aqui e te mostrar, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: se você quiser também uma forma de trocar um pouco a força, né? Seria fuçando aqui em Fall Off, né? Você está vendo que você tem um Fall Off, você pode colocar Custom e aqui, né? Se você deixar essa linha um pouco mais para baixo, literalmente, né? Aqui seria solta o valor, né? Solta a intensidade do efeito, do brush, da tinta, da textura. Então, se você diminui esse ponto, deixa ele mais suave, automaticamente, eu acho que eu estou falando bobagem, né? Não que vai diminuir o valor, mas vai diminuir a intensidade, o contraste. A ideia que eu falei ali de contraste. O valor em si é sim no strength, né? Sabe quando você tem uma textura e ela está muito alta, você abaixaria ela aqui para não precisar, por exemplo, ir no Photoshop e fazer aquilo lá que eu falei de mexer nos níveis, né? Você consegue fazer por aqui. Né? Só que esse alfa aqui que eu usei tá meio zoado, né? Eu queria um alfa, sei lá, diferente. Deixa eu fazer uma pausa e pegar uma coisa mais visível. Aquela história, né? Quando a gente quer, a gente não acha, né? Essas texturas de alfa sempre aparecem aqui na meu HD. Agora que eu queria elas, né? Eu queria tipo uma escama, né? Como se fosse um réptil assim. Aí eu achei essa, né? Então eu vou usar essa aqui, né? Para ver o que que acontece e vou voltar o valor de strength dela. Eu vou reiniciar o brush porque eu acabei mexendo ali e revert to asset. Eu vou ter que só carregar a textura novamente, beleza, né? E, bem, não é exatamente isso, né? O detalhe ali. Mas tá vendo? Vocês estão vendo que esse modo que eu estou aplicando a textura é um modo de brush, né? Ele funciona muito bem para salpicar, né? Clicar assim as partes, salpicar, né? Ou quando você quer criar uma textura que você clica, segura e arrasta. Funciona bem. Se você trocar aqui, ó, onde que fica? Onde é que fica? Onde é que fica? Stroke. Aqui, ó. Stroke, né? Categoria stroke, por padrão é space, eu posso colocar drag dot, por exemplo, né? E aí funciona diferente. Quando eu clico, né, clico seguro, ele projeta a textura, né, e deixa eu escorregar a textura na geometria. Só que é pesado pra caramba e tá muito forte, mas ficou muito louco. E o dot, né, ele faz o contrário, ele clica, eu seguro, ele vai subindo, né? Ele vai subindo ali. Eu gosto desse drag dot porque ele permite fazer esse efeito. Talvez a força está muito alta, vou diminuir, né? E aí ficou legal. Mas assim, cara, eu vou parar por aqui porque tem formas de randomizar, girar, né? Porque todas estão saindo na mesma direção. Mas eu acho que pra gente seguir aqui, esse aqui tá legal. Eu vou jogar mais nas costas, né? Na parte de cima dele. Não vou jogar nele inteiro, lógico. Poderia trocar um pouco de tamanho para não ficar tão igual, mas acho que assim já deu uma textura que faça isso, né? Acho que não preciso nem ser, mesmo eu sendo novato, eu posso dizer, isso aqui você tem que usar no finalzinho, né, meu? Essa etapa é no finalzinho. Se você precisar tirar isso aqui agora com o shift, né, você tá perdido. Olha, tá grotesco, mas acho que tá, né, no nível que tem que estar. Tá. Feioso. Aquele queixo, né? Vou deixar a força aqui bem forte. Bem forte não, né? Um pouco mais forte. Quanto que tá aqui? 0.1. Vou colocar 0.8. Não, demais. 0.4. Né? Aí, fechou. Né? O dente tá um pouco liso, né? Será que a gente colocaria uma textura no dente também?
Vamos fazer isso, vamos ver se dá, né? Eu não sei se... É que o dente não tem geometria o bastante. Eu teria que usar um. Eu teria que dar um remesh nele, né? Vamos ver como que tá a geometria do dente. Sempre quando você quiser ver, né? Abre aqui o wireframe. Tá vendo que tá bem baixa a geometria do dente, né? Se eu quiser colocar textura nele, eu teria que subir bastante a. Colocar um pouco pelo menos, né? Vamos colocar só um pouquinho para ver o que que rola, né? E aí, só de curiosidade, eu vou trocar um modo ali de drag dot para space, né? Mas tá vendo que não tá funcionando, né? Mas eu acho que eu só vou fazer uma coisa muito grotesca, eu só vou passar, né? Só para não ficar reto, né? Mas zoou, né? Acho que a hora que eu dei o rematch ali zoou, né? Porque eu deveria separar melhor. Vamos deixar os dentes liso mesmo, tá? Fechou? Salva, né? Salvou já. Lembra que o menu, né, para abrir os brushes é a tecla N, tá? Vamos pintar, né? Para pintar, o jeito mais rápido não é o melhor. Caramba, aqui ficou esquisito, hein, meu? Pera aí. Aqui, ó. Aqui precisa de um volumezinho. Deixa eu esconder os dentes. Shift H, né? Mostra só a coisa. Eu vou pegar o blob. Aqui não tá aparecendo, né, o bagulho dos dentes ali. Eu vou pegar o meu brush agora que eu fiz ali só para salpicar um pouco de noise. Beleza. E eu acho que esses dentes de baixo, todos eles podem vir mais para frente, né? GY, né? E esse aqui, né, só porque agora já não vai dar mais tempo, mas nem eu vou ter que fazer, vou ter que abrir aqui Sculpt Mode, pegar o G, jogar essa parte um pouquinho mais para frente, para poder pegar esse dente e jogar um pouco mais para frente aqui. E esse, né, eu acho que tem até um dente mais embaixo. Não tem. Essa parte não ficou muito boa assim. Não é nem que não ficou feia, né? Não ficou boa. Né? Porque os dentes ficaram meio. A sensação de gengiva acho que eu não tenho. Mas vamos lá, né? Ai, meu Deus. Isso não é perfeccionismo, é não saber fazer mesmo. Eu vou só jogar um buraquinho aqui e vim aqui com o inflate e puxar só um detalhezinho. Aí, acho que agora tá mais parecendo que. Aí eu posso até jogar uns cortezinhos aqui no lábio e tal. Ficar mais grotesco e esquisito ainda. Fechou? Agora sim, fechou. Uau, agora tá bem feioso, hein, meu? Pera, esqueci aqui. Tô parecendo Chaves, né? Pera. A textura, cadê meu brush de textura? Fechou. Deu um noisezinho embaixo. Vamos pintar. Para pintar, né? O processo todo seria para usar isso aqui numa engine corretamente, etc e tal. Você teria o shift também poderia ter textura. Enfim, você teria que fazer uma nova malha em cima disso, que a gente chama de retopologia. Aí você abre a malha, né, a projeção faz nessa retopologia, abre a malha bacana, e aí você faz um bake. Né? Então tem um processo muito longo, mas para apresentação, assim, né, para você ver, você pode usar o próprio Sculpt Mode. Né? Estou dentro de Sculpt Mode agora. E no Sculpt Mode, a segunda ferramenta é Paint. Esse Paint aqui, então, do Sculpt Mode, ele é um Paint que vai atuar somente nas vértices, né? É o chamado Vertex Color. Então, quando eu pintar aqui, né, ele já vai pintar
só que usar só os vértices do modelo. Mas como é um modelo que está muito denso, vai pintar certinho. Se caso você não estiver vendo, abre aqui esse menuzinho, né? Aqui é a iluminação. Você pode escolher assim, né? Assim, ou né, flat. Tal. Aqui é o match cap, então é a iluminação, né? Mas para ver a cor no modo, para funcionar o Vertex Paint, tem que estar com Attribute ligado, tá? Se tiver material, outras coisas, não vai funcionar. Tem que estar com, então, cor, Attribute, né? Lighting pode estar qualquer um deles, você que escolhe. Se você quiser iluminar, tal, etc. Mas por enquanto, então, eu só vou pintar de roxo. Vamos pintar de uma cor mais bacana, né? Porque a grande sacada desses modelos, desses brinquedos, que eu lembro, pelo menos, é que eles tinham essas cores bem vibrantes. Ó. Então vou pegar esse aqui, que eu gosto mais, e tal. Eu não manjo ainda dos brushes, né? Os brushes de pintura estão aqui na categoria Paint. Então tem vários, né? Tipo Paint Soft e tal. Mas assim, eu acho que como é só para jogar a cor, como se estivesse pintando um kit ali, né? A gente não precisa exagerar muito também. E o brinquedo eu tô vendo agora uma referência, ele quase que não tem variação de cor, né? Mas ainda tem algumas, então eu vou pegar a ferramenta Paint Soft e, e sei lá, pensar numa outra cor de leve para jogar nas partes de baixo, talvez. Essa parte é muito legal, cara. Parece mesmo assim quando você tá. Eu nunca fiz isso, né? Mas quando você vê os caras pintando aqueles modelos de kit, porque é muito artístico, né? Porque aqui eu não tô me preocupando com nada. Pintar a malha, se a textura tá esticando, tal, se tem o V mal feito. Isso é muito louco. Então, modo de escultura, segundo brush ali, ferramenta de paint. Que mais que eu posso fazer, né? Vou pintar esses chifrinhos de uma cor diferente, talvez. Vou pegar esse verde, talvez um pouco mais escuro. Eu tô com um brush Paint Soft. Creio que máscara também funciona aqui, né? Se você precisar mascarar para pintar com mais coisa. Logicamente, deve ter formas de transformar essa pintura depois numa textura. Só que aí vai precisar que você, né, faça a retopologia, o V, porque fazer o V dessa malha aqui super densa que a gente está usando é impossível e eu acho que definitivamente não deve ser o jeito de fazer. Então, beleza, né? Então, tipo, tem duas cores tal. O base eu deixaria assim. Eu vou pegar o vermelho e jogar só um pouquinho, né? Só que no caso aqui seria mais pro roxo. E jogar só um pouquinho aqui nas bochechas. Acho que tá um pouco forte demais. Vamos trazer um pouco mais pro azul. Saturar um pouco. Eu odeio esse. Se você, como eu, não gosta desse tipo de color picker, né? Edit Preferences, interface, isso, interface, Color Picker Type, tá em círculo, você pode trocar para square, né? Qualquer um desses. Eu acho que o que eu gosto é esse aqui, HSV. Vamos conferir se é esse mesmo. Sim, é esse mesmo. Esse funciona para mim. Ou não, peraí. HSV, HVS. Não, esse definitivamente não é. O primeiro ali, SVH, né? Esse aqui é o mais padrãozão, tipo do clipe ali. Valor e saturação aqui, e aqui é os matizes. Então tá. Então o que eu estava fazendo? Né? Para pegar a cor, é Shift X. Né? Shift X pega a cor ali. Ele vai pegar a cor desse modo aqui, como se você quiser só ver as cores, você vai aqui de iluminação Match Cap e troca para Flat. Então quando você pega Shift X, ele pega a cor do Vertex Paint, não vai pegar a cor com essa iluminação, tá? Então eu quero pegar esse azul, eu queria só deixar ele mais avermelhado. Pô, ó, esse é o momento, não tem nada a ver com Blender, mas esse é o momento de usar RGB, né? Eu quero essa cor mais avermelhada. Tentar fazer isso com HSV é meio complicado, dá um nó na cabeça. Mas se eu trocar aqui para RGB, eu só aumento o vermelho.
e talvez tire um pouco de verde. Tecnicamente é o jeito mais correto, né? É basicamente o que eu estava fazendo ali, mas se você quiser ter certeza, eu acho que os modelos não têm, os brinquedos ali, eles não têm essas cores. Eu vou pegar o Shift, vou pegar essa cor original e vou trazer ela de volta, porque eu quero que fique mais suave aqui, né? Porque o que eu tô vendo ali, os dois brinquedos que eu tô vendo, a parte mais colorida que eles têm é a bochecha ali, que tá um pouco mais avermelhada, né? Mas assim tá legal. Os dentes, né? Eu vou dar um Alt Q para ir para os dentes, Sculpt Mode, e vou. Não vai dar para mim dar Alt X nessa cor aqui, porque ela tá em outra malha. Então eu vou ter que. Se eu usar esse conta-gotas aí dá, tá vendo? Dentro da coisa de cores aqui, tem um conta-gotas aqui dentro que eu posso usar. E aí eu consigo pintar o dente. Por que, que o dente não está funcionando? Sculpt Mode, Attribute, ok. Pintando. Tá, porque eu tô pintando no modo soft, talvez. E aí tá muito soft. Então eu vou pintar no modo hard, talvez. É isso? Não. Sabe por que, que não tá dando certo? Tá dando certo assim, que se eu continuasse forçando, ia dar certo. Mas por que que, só se isso acontecer com você, né? Por que que não tá dando certo? Porque como isso é um Vertex Paint, né? Olha o pouquinho de Vertex que tem para colorir. Então qualquer traço que eu dar aqui, meio que ele vai transformar quase que num gradiente, né? Não tem coisa. Eu poderia dar um remesh, né? Mas como o dente eu vou fazer basicamente de uma cor só, eu só vou pintar assim mesmo. Mas ainda assim, ainda não tá pintando. Engraçado. Não. Sabe por quê? Tá com. Ué. Ah, de novo, lembra que eu falei? Quando você tá com o mirror ele só funciona de um lado. Não tava pintando, porque o grotesco aqui tava tentando pintar no lado do mirror, tá? Então, assim, o dente vai ficar numa cor só. O que eu acho que eu só consigo fazer, talvez, pegar aqui, né? Mesmo aproveitar que tem pouco polígono, usar isso a meu favor e só clicar bem no finalzinho, porque automaticamente vai criar tipo um degradê, um gradiente, né? Aí eu uso ao meu favor. Os dentes eu vou deixar assim clarinho mesmo. A língua lá dentro, mesma coisa. Sculpt Mode, modo de Vertex Paint. E sei lá, vamos pegar roxo, né? Pintar a língua de roxo e tal. E os olhos, né? Os olhos. Vamos fazer o seguinte: vamos Alt Shift H para mostrar os olhos. Eu só vou conferir aqui a geometria dos olhos para ver quanto eu tenho de polígono, né? Então, assim, se eu usar o Vertex Paint aqui, vai ficar. Não vai ficar detalhado se eu quiser desenhar os olhos. E os olhos do bichinho ali é bem detalhado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar um Subdivision Surface de 2, né? Tipo, bastante polígono mesmo, aqui. E aí, supostamente, quando eu entrar em Vertex Paint, agora eu não sei se isso vai dar certo, né? Eu acho que eu teria que aplicar, né, esse Subdivision Surface. Vamos fazer isso. Vou salvar o arquivo antes e vou aplicar esse Subdivision Surface. Aí sim, agora tem bastante. Escondo, né? Vertex Paint. O olho não vai ser branco, né? Vamos, como o modelo ali é meio azul, vamos puxar para um verde. Né? Deixa eu só conferir aqui, deixa eu só ver se esse tom tá legal para fazer uma base do olho. Beleza, mais ou menos parecido com o chifre ali, né? 53 minutos, vai dar tempo para terminar, né? O vídeo certinho, beleza. Shift H, Alt H, não. Seleciona o olho, Alt H, Shift H, Shift H. E na verdade, sabe que não? Eu vou manter o olho. Não, vamos no chute, porque eu quero saber onde vai estar a pupila, né? Então vamos fazer o seguinte. Então eu tô com o Vertex Paint, né? Que cor vai ser o olho dele? Eu deveria ter visto antes. Vamos fazer vermelho? Sei lá. Rosa. Né? Eu tô com o brush hard aqui, o mais hard possível. Acho que esse aqui é o mais hard possível. Agora sim, eu venho aqui,
e vejo se tá legal. Acho que sim, né? Acho que nesse caso sim. Ficou meio zarolho. Talvez se fosse menor, né? O que eu posso fazer, talvez, é rodar ele um pouquinho para cá. Acho que foi legal. Sim, beleza. Vamos tocar, né? Só vai ficar difícil de pintar, né? Mas beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Para ficar fácil de pintar, desculpa a minha... Se eu tô com muita dúvida no que eu tô fazendo, é porque, né, literalmente, a gente tá tentando fazer rápido. Eu vou pintar ele reto e depois eu rodo, porque fica mais fácil de pincelar. Então aqui, né, vai ser vermelho mesmo. Vou jogar aqui. Né, essa parte aqui a gente joga com um brush suave, a gente joga mais escuro. Poderia ter uma sombrinha ali no olho, mas tá valendo. Né? Shift X é o conta-gotas, não esqueça. Né? No modo de pintura, eu tô no modo de pintura, agora sim. Tô no modo de pintura, né? Shift X é o conta-gota. Conta-gota não, né? O airdropper ali. Aqui tem pupila? Tem, né? Eu poderia ter começado ao contrário, né? Com a cor mais escura. Da mais escura para mais clara. Tipo assim. E aqui no meio eu coloco uma pupila, né? Com um brush bem duro agora. Né? Tem pouco, né? Nessa parte da geometria ainda ficou pouco. Talvez um remesh deixaria, né? Mas eu vou até usar esse efeito que criou para parecer os tracinhos ali do olho. Brush aqui. Por que não está pintando? Shift X. Bem, não sei por que não está pintando. É porque eu tô, ó, eu tava pintando no modo de escultura. Tem que lembrar que para pintar tem que estar com brush paint selecionado. Tá escrito gigante ali. Né? Tem um blur, um smooth aqui, tem, né? Blend soft, blend square, blend hard, smooth, smear. Acho que o smear vai funcionar aqui. Nossa, muito forte. Bem, muito forte, mas vai ser assim mesmo. Não. Não fora do olho, né? Meu, tem que estar no modo. Se você estiver pintando, como eu, e não tá saindo tinta, provavelmente você deve ter trocado por algum brush de escultura, né? Se eu apertar C, eu acho, se eu apertar C por hábito, ele vai trocar para o brush Clay Strips. E aí ele sai do modo de, de pintura, vai para o modo de escultura. Beleza, tá ótimo esse olho aqui. É, esse olho, vamos vamos só ver se a gente. Ó, porque que aconteceu aqui, né? Eu usei alguma tecla de atalho que trocou esse modo aqui, né? Desse modo trocou para esse segundo, tá? Então se sumir, sua cor ficar tudo branco, é provavelmente que você pulou para esse atalho aqui chamado Viewport Shade. O que eu estava falando? Agora sim a gente pode girar RZ. Não. R. Vou trocar aqui para global, que estava até então local. E eu coloco o olho dele mais assim. Que eu tava falando? Ah, faltou aqui, ó. As, as. Esse negocinho aqui, que eu esqueci o nome. As coisas, né? Vou deixar azul.
interior da boca dele todo azul, né? Não vou nem esconder, meu, as partes de dentro ali, né? Mas ó, eu poderia só também entrar aqui dentro do nariz dele e jogar um pouco de azul, só para ficar legal. Pessoal, vamos. Acho que já deu para mostrar, certo? Espero que eu corri um pouco, né? Me embananei um pouquinho ali por fazer correndo, mas eu acho que deu para mostrar o que dá para conseguir só com o Vertex Paint, né? Dá para pegar um resultado muito legal e um. Acho que aqui eu vou conseguir mostrar uma coisa importante. Ó. Tá vendo que eu estou pintando, né, aqui dentro da orelha e tá vazando, parece que vazou, não? Um pouco para fora, vazou, tá vendo? Todo brush, né? Todo brush, se você ver nas propriedades aqui, vou abrir o menu N, vou aqui em Tool, vamos procurar, porque eu não sei onde fica, mas eu sei o nome. Mas todo brush, você tem um lugar ali que fala pinta só na frente. Hum, droga, eu deveria saber. Olha, eu deveria saber, mas eu acho que eu não vou achar rápido isso. Aqui, ó. Categoria Advanced, Front Faces Only, tá? Todo brush que você for usar, especialmente quando a geometria é muito fina, lembra, né, de ligar isso. Front Faces Only, categoria Advanced do brush, tá? Então todo brush que você estiver esculpindo em... Porque aqui, né, essa parede tá provavelmente muito colada com essa. Aí vaza um pouco. Então, categoria Advanced, Front Faces Only. Pessoal, eu vou tomar como pronto essa etapa, né? E talvez só mostrar como... Porque a gente está trabalhando com Vertex Paint, né? Se você quiser iluminar, né, que seria tirar do modo Matcap para esse estúdio, você pode perceber que talvez os materiais não estão muito agradáveis, assim, tipo, tá muito brilhoso. Porque na verdade ele não está usando nenhum material, ele está usando um material padrão desse modo. Então, para terminar esse vídeo, eu vou mostrar como fazer uma iluminação super básica, só que aplicar um material de verdade, transformar esse Vertex Paint no material, tá? Então, talvez um pouco avançado para quem nunca mexeu no Blender, mas vai dar para seguir sim. Confia. Você está na interface, né, layout aqui. Aliás, eu não precisei nem falar até agora de como mudar a interface. Mas se você vir nesses menus aqui, ó, você vai mudando, né, as interfaces do Blender. Pega essa aqui chamada, né, na verdade, qualquer uma que tenha duas telas. Vamos ver, o V-Editing, pode ser? O V-Editing, né? Pode ser. Não, faz o seguinte. Vai nessa layout que você está mesmo, com muito cuidado. Quando você passa o mouse nas diagonais da janela, né? Nas diagonais da janela. Se você clicar, segurar e arrastar, vai acontecer isso. Você vai dar um split na janela, automático. Cuidado, porque se você clicar tipo e soltar, ou clicar e arrastar várias vezes, ele vai ficar colocando janela em cima de janela. Mas lembra que para dar um split é na diagonal da janela. Quando você coloca na linha, né, você redimensiona ela. E para juntar uma janela com a outra, clica na diagonal e arrasta para uma área. Ó, tá vendo o que aconteceu? Aconteceu o problema que eu tava falando. Para juntar, arrasta para uma área que você vai ver que vai ficar um highlight inteiro, ó. Tipo aqui. Se eu arrastar daquele jeito que eu tava tentando aqui, ó, ele vai gerar uma terceira janela. E eu já cometi esse erro. Aí você vai tentar juntar, você gera uma quarta, uma quinta, uma sexta, né? Então, lembra disso. Para dividir a janela, na diagonal, vai dividir, né? Para juntar, na diagonal, arrasta até ficar tudo branco, a área ali, né? O quadrante. Aí você solta, tá? Então, arrasta a janela, divide em duas, né? Porque a gente vai fazer com que essa seja a nossa janela de visão. E aqui em cima, onde eu estou trabalhando no 3D Viewport, você vai colocar Shader Editor, né? Que é a janela que a gente cria os materiais. Então eu vou selecionar a malha, né, do boneco aqui. Aqui, ó, né, na minha barra da direita agora, eu tenho os meus materiais. Eu vou criar um novo material, né? Ele vai criar
dentro do Shader Editor esses nós, né, esses nodes, que basicamente aqui é o seu material, aqui é, né, o resultado, né, visível dele. O que a gente precisa fazer, primeira coisa, nessa janela aqui, eu quero ver agora os materiais, não o Vertex Paint. Então eu vou selecionar aqui essa coisinha, né, Color vai ser Material. Você não vai ver nada, porque o seu material ainda não tem o Vertex Paint como informação de cor. Para fazer isso, né, então aqui, né, na janela de materiais. Aqui você anda como se fosse no Blender, tá? Botão do meio, Ctrl, né, e Shift, para dar o pan. Para você criar, né, então, você vai digitar Shift A, e aqui no menu de Search, você vai escrevendo Color Attribute. Lembra que é o mesmo color, é o mesmo nome, né, que tinha aqui, né, Attribute. Color Attribute. Então, só voltando para apagar, se você colocou um node errado, aperta Shift X para apagar, né? Shift A, Color Attribute, né? E aí põe o node aqui. Você põe ele certinho aqui e tal. Então, essa linhazinha Color, você vai ligar, né, informação Color com Base Color do material. E supostamente, a gente colocar aqui em material, já deveria estar funcionando, mas não tá. Só porque eu tava querendo terminar, né, sem errar. Por que não tá? Ah, tá. Por que não tá? Porque eu acho que tem que estar nesse modo aqui, né? A gente tá no modo Viewport Shading. Viewport Shading eu não sei, deveria mostrar, não? Deveria mostrar, né? É porque eu acho que causa uma redundância, né? Vamos fazer assim, já que você vai iluminar, né? Deixa eu só falar rapidinho desse menu. Esse modo Viewport Shading é a renderização de viewport, para você trabalhar. Esse segundo modo é uma renderização que eu diria que ela é quase que automática, porque ela usa um HDR. E esse terceiro é a renderização de verdade, que usa o Eevee, né? O Eevee é a engine de renderização do Blender, ou Cycles, né? Então esse aqui, quando você clicar nesse último, provavelmente você vai ver essa luz aqui, ó, né? Meio esquisita, né? Então faz o seguinte, né? Coloca numa visão de front, pega essa luz aqui, ó, né? E coloca ela mais, né, na frente do modelo, né? Numa posição mais ideal. E ela tá muito forte. Seleciona a luz, vem aqui, né? Tudo que você selecionar no Blender, as propriedades vai estar aqui nesse menu da direita. Então a luz apareceu um menuzinho aqui chamado Light, que ela tá com 1000 watts, né, de força. Eu vou baixar para 40, né, 50. Isso aqui é um assunto super complicado, porque até o tamanho do modelo, né, vai influenciar na iluminação. Mas vamos deixar aqui, né, 120, né? Porque supostamente, se você trabalha com escala, né, esses watts vai ser equivalente a uma lâmpada de verdade, né? Então vou colocar só essa luz aqui por enquanto, só para eu ver a textura, correto? Então lembra que agora eu estou, né, no modo de renderização direto, né? Esse aqui vai ser quando você gerar uma animação, uma imagem, você vai ver exatamente isso. Vou selecionar o modelo de novo, né, só para eu ver ali os meus nodes. Lembra que eu criei um node de Color Attribute ligado no Base Color para poder ver as cores do Vertex Paint, ok? Duas propriedades que você vai mover aqui, basicamente nesse caso uma só, é o Roughness, né? Quanto mais Roughness, mais rugosa a superfície, mais borrachuda. Quanto menos, mais brilhante, né? Para brincar ali com a emulação do boneco, se eu lembro bem, o boneco não era muito brilhante, era meio borrachudo. Então eu vou deixar assim. Eu não sei usar, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou ligar uma opção aqui chamada Subsurface, que seria, né, a Subsurface Scattering, e vou colocar 1 para ver o que acontece. Não aconteceu exatamente nada. Ou vai acontecer, só que meu computador é muito lento e vai explodir. Mas no Blender antigo bastava você ligar esse parâmetro que o objeto ficava um pouco mais auto-iluminado. Nesse aqui, eu travei o meu Blender. Deixa eu pausar e ver se vai voltar. Quase 5 minutos, né, depois, né? Quando o Blender dá de travar, né? Você pode tentar ficar apertando o ESC para ver se ele cancela a operação, né?
ou esperar, né? Porque às vezes é um tempo de recompilar o shader. E aí, se sua máquina é um pouco lenta, né? A placa de vídeo e tal, não é tão boa, aí vai demorar pra caramba. Ele vai parecer que tá travado, mas ele tá simplesmente computando, usando todos os recursos possíveis. Né? Nesse caso aqui, eu esperei um pouco, aí voltou. Mas então eu não vou ligar o Subsurface Scattering, não, que tá muito avançado demais, né, pro meu negócio aqui, pro meu rig aqui. O que eu vou fazer é voltar aqui pra luz, né? Vou pegar essa luz aqui, dar um Shift D nela e colocar ela pro lado e preencher um pouco mais a cena. Então eu vou pegar essa intensidade da luz com a luz selecionada, venho aqui e diminuo essa aqui para 60. Poderia até colocar uma cor legal, né? O lance todo é esses bagulho aqui é meio anos 90, né? Então quanto mais coloridão assim, zoadaço, mais legal. Então vou deixar essa luz de preenchimento aqui, né, um pouco mais azulada e essa aqui um pouco mais, né, um pouco puxando para o amarelo, talvez um pouco mais forte, 150W aqui, né? Beleza. Render a gente faz baseado na câmera, né? Seria legal colocar uma câmera e tal. Vamos fazer isso, meu. Não quero deixar de passar informação para fazer tutorial bacana. Ó, para você fazer a câmera, o jeito mais fácil é o seguinte: por padrão, você verifica se tem uma câmera já aqui no seu Outliner, né? Por padrão já vai ter, mas verifica se ela tá lá. Se ela não tiver, Shift A, Create Camera. Para fazer a câmera, para ajustar a câmera, faz o seguinte: aperta 0 no teclado numérico, e assim que você apertar 0, você vai apertar N para abrir esse menu, vai em View e vai marcar essa opção chamada Camera to View. E aí você pode apertar de novo N para fechar. Quando você liga isso, você usa a manipulação da viewport para controlar a câmera. É mais fácil do que ficar tentando abrir uma outra janela para mexer na câmera e ver a viewport ao mesmo tempo. Para essa câmera, né, a gente está usando uma lente de 120mm, eu acho que como a outra. Se eu quiser trocar, eu seleciono a câmera, venho aqui no menuzinho. Ah, não, na verdade estou usando 50mm, tá certo, né? O que eu quero dizer não está cabendo, né? Porque o bicho é grande e não cabe nessa tela de 1920 por 1080. Venho aqui no menu de render, desculpa se eu estou correndo, mas espero que ainda útil, tá? Venho aqui nesse menu de render, na verdade não, Output, é uma impressora, e troco esse valor aqui de 1920 por 1080 para 1080 por 1080 para ficar uma imagem com aspect ratio quadrado, né? E assim eu consigo ver melhor. Se você estiver usando essa imagem aqui para guia, né, você pode desligar esses viewports gizmos aqui, desculpa, esses overlays, né, para não ter nada na tela para você ver melhor o render. Mas por enquanto eu vou deixar eles ligados, porque senão você não vai conseguir pegar a luz, etc e tal. Então lembra que se você está com a câmera marcada, né, você liga aquela opção chamada Camera to View, acha ali a posição da câmera que você quiser, né, tipo aqui. Na verdade, só vou fazer uma coisa, pessoal. Sabendo como eu vou fazer a thumbnail ali, eu vou só inverter, né? Deixar a luz principal para esse lado. Tipo assim. Então, ó, então aqui vai ser, né, minha luz principal, vou jogar a sombra mais ou menos ali. Essa aqui vai ser minha luz secundária, beleza. Então o que eu falei? Quando você estiver manipulando a câmera, lembra de ligar essa opção Camera to View. Se você não for mexer mais na câmera, desliga ela, senão você vai ficar estragando a sua câmera a todo momento. Agora, né, eu posso girar aqui, fazer isso, que não tem problema. O que eu vou fazer é pegar essa luz e jogar aqui para trás, e eu quero que essa luz fique bem forte atrás. Então eu vou apertar a tecla 0 para voltar para a câmera, e vou pegar essa luz e, sei lá, jogar 600 de força, né, só para dar tipo um estouro ali atrás. Eu vou exagerar mais. Eu sei que não deveria. 1200, né? E vou posicionar ela de um jeito ali, só para criar uma luz vindo de trás. Poderia ter mais uma aqui em cima, talvez, né? Beleza? Acho que é assim, né? Ó, tá vendo que eu tentei mover a câmera, só que para mover a câmera eu tenho que ligar o Camera to View. Eu vou pegar essa câmera, né? Tô falando em câmera, câmera, câmera toda hora. Vou selecionar ela aqui e vou... eu acho que eu vou tirar um pouco a perspectiva dela, né? Acho que para ficar mais parecido com o que eu estava modelando, porque eu consigo ver mais o outro lado do modelo. Fechou? Vamos imaginar que é isso. E os olhos, como que a gente faz? Mesma coisa, né?
eu vou selecionar os olhos, vou aqui na aba de materiais, criar um material novo, Shift A, Color, Attribute, ligo o Node de Color com o Base Color e os olhos agora têm cor. No caso dos olhos, eu vou tirar o Roughness, né? Vou diminuir o Roughness para ter o brilho, né, dos olhos ali. E os dentes, a mesma coisa. Eu poderia até usar o material do dente, né? Então eu poderia pegar aqui, ó, com os dentes selecionados, em vez de clicar em New, clico nessa setinha aqui e escolho, né, o material de baixo que eu sei que é o dos dentes, que é o dos olhos, que tem esse espéculo ali. E fechou. É isso, tá? Como graça, eu vou fazer uma coisa que eu não sei fazer, mas só pra gente terminar. Eu poderia tentar trazer um pouco de Ambient Occlusion pra... a língua ali, ó. A língua também, ó. A língua eu vou usar o material do dente, né? Dos olhos, porque também tem um brilho. Eu poderia tentar fazer um pouco de Ambient Occlusion para colocar umas sombrinhas extras. Eu não sei fazer isso, mas a gente vai aprender agora em tempo real. Um pouco avançado talvez, mas vamos lá. Com o render, né, com o material, com o objeto aqui, né, do personagem selecionado, Shift A, né, nos nodes de shader aqui. Shift A, eu vou procurar um Ambient Occlusion. Beleza, tem Ambient Occlusion. Nunca fiz isso, tá? Eu tô indo pela o que deve ser lógico. Só que esse Ambient Occlusion eu preciso, né, se eu jogar ele aqui no ambiente no Color, vamos ver se ele tá funcionando. Parece que sim, ó, tá vendo? Ó? Sem Ambient Occlusion, você vê que a boca ali tá um pouco clara lá dentro. Com o Ambient Occlusion, ela escureceu um pouco mais. Aí tem uns outros parâmetros aqui, Inside, né? Esse aqui ficou muito louco, não sei o que aconteceu, mas ficou legal. Only Local, né? Distância, eu acho que distância tem que ser grande aqui. Acho que é isso. Acho que assim. E Samples. Bem, tava 18, vamos deixar 18 mesmo. Bem, isso aqui já deu um grauzinho para mim, né? Ó. Pouco, mas já deu. Olha na orelha, por exemplo, como tá um pouco flat. A hora que eu jogo isso, ficou um pouco, né, melhor a forma. Deve ter alguma outra coisa que a gente deixa isso aqui mais forte. No outro Blender era mais fácil usar isso, era o menuzinho aqui da direita, mas assim vai funcionar. Só que o que aconteceu? Né? Ou eu ligo agora o Color ou o Ambient Occlusion. Preciso misturar os dois. Para misturar, bem, a gente vai procurar um node chamado Mix Color, ou Mix Color, né? Mix Color. Aí você vai fazer o seguinte, né? Talvez eu vou errar, mas Mix Color, então, ele, né? Eu vou ligar o resultado dele no Base Color, certo? Na cor 1, eu vou ligar o Color, Attribute. E na cor 2, eu vou ligar o Ambient Occlusion. E aqui, né, onde está Mix, eu vou usar um Multiply. Né? Como eu disse, eu não sei melhorar, deixar o Ambient Occlusion mais forte. Mas, ó, fez, né? É tipo o Photoshop, tá ligado? Pega ali o preto e branco, joga em cima da cor e coloca um Multiply. Ou o inverso também funciona. Né? Então isso aqui é uma forma de criar esse render, né? Que tem essa cor e um pouquinho de Ambient Occlusion ali. Ufa. Pessoal, eu espero que útil, né? E se você quiser renderizar, pô, o mais importante, render image. Né? Ele vai renderizar o que a câmera está vendo. Ah, tá, uma coisa que também que talvez você queira fazer. E se você quiser trocar a cor do fundo, né? Isso é um pouco complicado no Blender, parece. Você vem aqui, ó, onde que é? Esse aqui, ó, né? O bagulhinho que tem um mundo, Word. E aí você clica aqui e troca a cor do fundo. Aí você pode usar uma imagem e tal, mas aí eu não vou te mostrar porque eu não sei direito. Mas aqui já ficou legal. Aí, agora que a cor do fundo tá preta, né? Eu já tô vendo um problema. Eu vou voltar na... Vou desligar o Camera to View. Vou voltar na minha câmera. Vou ligar os overlays aqui. Cadê minhas luzes, né? O problema de fundo preto é que deixou a luz escondida. Mas eu quero que o olho ali... Eu vou jogar uma luz mais perto ali e tal, para que fique um reflexozinho do olho. Ó. Então eu vou guiar uma luz ali, né, só para focar no olho. Aí eu poderia diminuir o fall off da luz, sabe? O fall off seria a intensidade da luz e tal.
Mas eu quero uma luzinha só para acender ali perto do olho. Ó, tá vendo com o fall off eu tô tentando. Se ele ficar muito aberto, né? Bem, eu não tô conseguindo. Eu vou conseguir. Mas eu quero pegar ali só. Aí, ó. Aí eu desço ele um pouquinho, talvez aqui. Na verdade, não. Na verdade, não. Quer ver? Vou pegar essa luz aqui. Vou deixar ela um pouco mais clara, talvez. Azul mais claro. Isso. Ó. É que tava azul muito escuro, né? Aí o olho ali tava escondendo demais. Né? E viu que vai parecer mais monstruoso, né? Poderia ter pensado, poderia ter jogado uma iluminação daquela de baixo tal. Cara, mas aí vai com você brincar com luz. Vai duplicando as luzes, mexendo, né? E as propriedades são relativamente bem simples. Power, que é a força da luz, e o fall off, que é, né, a graduação dele. Lembrando que quanto mais maior esse valor, né, mais espalhada vai ser a luz, só que menos reflexo especular você vai ter. Pode ser assim? Pode ser assim, cara. Parece alguma coisa. Vou desligar o viewport shading ali e beleza. Fechou? Esse é o projeto, então, que me propus a mostrar nessas lives e espero que vocês curtiram ali, né, como uma introdução ao modo de escultura do Blender, né? Não é uma introdução ao Blender, mas ao modo de escultura do Blender, né? Então, com essa linda cara na tela, eu esqueci de pintar as unhas. Fica para, né, para uma outra sessão ali. As unhas eu esqueci de pintar. Mas então a gente fica por aqui, né? Espero que útil e por enquanto é isso aí.